Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Exposto Podcast, nossa nova casa online. Então, pegue seu café e venha com a gente bater esse papo super gostoso. Eu sou Natália Cariello, advogada, mentora e uma profissional com um olhar voltado para o aprimoramento e crescimento da nossa atuação enquanto advogados. Eu sou Lívia Delgado, advogada, professora, e sonho com uma advocacia fortalecida, plural, valorizada pela sociedade e pela própria classe. A proposta desse podcast é abrir espaço para uma conversa sobre a construção de carreira jurídica e, dentre tantas possibilidades, como olhamos para a nossa própria advocacia como carreira e não apenas como profissão. Nós, pessoalmente, já vivemos várias facetas dentro dessa nossa jornada jurídica, desde a formação da faculdade. E percebemos o quão engrandecedor é dialogar, construir pontos com outros profissionais da área jurídica, de forma a estruturar uma verdadeira rede para apoio recíproco e aprimoramento. É por isso mesmo que hoje a gente chamou o nosso primeiro convidado e amigo, para estrear essa casa nova com a gente, o Dr. Thiago Neves, professor, advogado com uma carreira sólida, sócia do escritório Almeida Neves Advogados, para conversar um pouquinho com a gente sobre a sua própria trajetória. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo. Tudo bem? Olá, meninas, tudo bem? Oi, parceiro. Obrigado. Vamos para esse bate-papo aí leve, falar sobre a nossa profissão, que é uma profissão difícil, que muita gente no mercado, muita gente às vezes acha que é fácil, mas não é. Uma profissão difícil que exige muita dedicação, como a gente falava aqui em off, né? Exige muita dedicação, foco, concentração. E vamos ver se a gente aqui consegue conversar algumas coisas para dar um norte para os nossos ouvintes aí, nossos amigos que vão nos ouvir. Verdade, Thiago. E assim, a nossa trajetória, né? A gente falando de rede de apoio aqui, nos conhecemos na EMERGE, né? Para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro, a Escola da Magistratura. Eu pessoalmente saí da faculdade, logo fui para a EMERGE, e de fato estar naquela escola, logo em seguida, me trouxe uma maturidade jurídica, né? Que a faculdade, independente de qual seja, não nos fornece. Primeiro, somos muito jovens, né? A gente já se forma muito novo. E aí você estuda novamente com outro olhar, e aí tive o prazer de desenvolver essa amizade, de crescermos lá, e de fato, juridicamente faz toda a diferença essa estruturação, esse estudo e esse olhar com foco que a escola oferece. Como que foi essa experiência para você? O que isso trouxe para a sua advocacia, né? Essa é aquilo que a gente vinha conversando sobre a qualificação. Né? A escola da magistratura, embora ela tenha um perfil preparatório para um concurso, para o concurso da magistratura, ela é uma escola, um curso que qualifica você como profissional. Com certeza. Porque a gente sai da faculdade sem o preparo necessário. O melhor que seja a faculdade. Sim, com certeza. O melhor que seja a faculdade é ainda superficial, né? A experiência prática ela é precária. E a escola da magistratura, embora no meu caso eu tenha procurado por uma questão do concurso mesmo, né? De tentar a aprovação no concurso da magistratura, ela, no fim das contas, ela acabou me capacitando, me qualificando para uma advocacia diferenciada. Por circunstâncias da vida, eu não acabei seguindo no concurso, né? Iniciei a advocacia. Nenhum de nós, tá? Glória a Deus, nos conhecemos lá, nenhum de nós. Pois é, você vê. E quando eu saí, de fato, entrei numa advocacia diferenciada com o professor Silvio Capanema, né, os maiores civilistas que nós já tivemos, eu percebi que a escola tinha me preparado para os desafios, né, para os desafios que se apresentaram para mim na minha carreira, né, nos processos, né, nos relacionamentos com o cliente. Mas isso tudo, você vê, foi uma qualificação. E o networking também, que também faz parte, né, dessa importância da nossa carreira, né? É fundamental, né? Essa relação, essa rede, como a gente está aqui buscando, ela é fundamental para a advocacia. Porque uma das questões difíceis da advocacia são as oportunidades. Hoje a gente tem um mercado abarrotado de profissionais, não só formados, que não têm carteira e mesmo assim, de alguma forma, trabalham com o direito, e temos também inúmeros advogados, né? O mercado está saturado, essa é a realidade. Mas, ao mesmo tempo, parece até um paradoxo,
né, que o mercado está saturado, há uma falta de bons profissionais. Porque você tem um mercado saturado por profissionais que não se qualificam, que não buscam um aprimoramento, não tem esses contatos, pensa que isso não precisa. Então você acaba que, dentro realmente daquela advocacia, diria de ponta, uma advocacia de qualidade, o mercado não está saturado, o mercado está carente. E hoje o seu escritório é um escritório boutique, né? Sim. Escritório que trabalha nesse perfil, que traz um valor agregado ao serviço jurídico, que e há uma demanda para isso, né? Você não demanda por milhões de processos, são processos específicos, mas de alta complexidade, e por isso mesmo, em complemento a isso, com alto nível de exigência e conhecimento. E você, como professor, tem sua vida acadêmica, isso faz toda a diferença, né? Isso é um detalhe, né, que isso mostra a importância da qualificação. Porque a gente tem a advocacia de massa, advocacia de partido, né, aquela em que você pega um cliente, você pega um banco, você pega uma concessionária de serviço público, e aí ela pega um escritório, bota ali 1.000 processos, 2.000 processos daquele escritório, para ele fazer aquela advocacia aí pro atacado. Massa mesmo. Massa. E aí, quando você tem uma necessidade específica mais complexa, esse cliente não procura esse escritório, geralmente. Não procura esse escritório para dar solução ao problema dele. Ele vai procurar um escritório que tem uma maior qualificação técnica, uma capacidade de dar um atendimento até personalizado, né? E que possa desenvolver realmente um trabalho de pesquisa para dar conta daquele problema específico complexo que aquele escritório que faz a massa, que faz de grande volume, não tem condição de atender. É como os médicos, né? Se você tem um câncer raro, etc e tal, quem você vai procurar? Ou o médico generalista, ou vai procurar um médico especializado em oncologia, especialmente naquele câncer que você está? É evidente que se você tiver condições, você vai procurar aquele que tem a subespecialização, né? Não a especialização no caso, né? E é uma coisa que a gente vê, que a especialização ela precisa existir na advocacia. Né? Eu não consigo conceber o advogado clínico geral. Eu não consigo conceber, até porque o mundo do direito, usando até uma metáfora, ele é oceânico. É gigantesco. Como é o mundo também, né? Enfim, Cada tema você mergulha ali e você vai, de fato, detalhando e vai encontrando muitas sutilezas com o próprio estudo, né? Você vai vendo os mecanismos, você vê aquela máquina inteira, aquele mecanismo girando, e é impossível dominar tudo. E quanto mais você vai puxando, você vai vendo que mais você vai tirando coisa, você vai aprofundando. E aí, quando, por exemplo, eu converso isso muito com colegas, com amigos, quando eu vejo assim, às vezes passo num lugar e tem lá uma placa de escritório, civil, penal, previdenciário, administrativo, tributário. A não ser que tenha um especialista em cada área. Mas geralmente é um profissional que faz tudo isso. Assim, não é, infelizmente, a realidade de cada um é diferente, mas a gente sabe que esse profissional, ele não vai conseguir dar conta com qualidade de todos os problemas. Quando for a de complexidade aprofundada, vai ser difícil. Que embora a gente tenha que ser especialista e ter também uma visão geral, né? Porque também aquele que se debruça apenas num campo do direito e não tem mínimo, né, de visão, digamos, periférica também, tem uma dificuldade, às vezes, porque é uma ciência que se relaciona com todas as outras áreas. Né? A especialidade não pode significar entrave. Exatamente. Muitos olhos ali. Limitar a nossa atuação. Ela tem que permitir, a gente está especializada para trabalhar naquilo com mais profundidade e responsabilidade, né? Porque, às vezes, a gente... e quando eu me dou conta disso, é um pouco assustador ainda, o quanto a gente é responsável pelas decisões do cliente. Ontem a gente estava numa reunião na Nívia. E a cliente da Nívia ligando, enfim, tomando a decisão para a vida dela, que vai impactar o negócio dela, com base nas nossas informações, do nosso conhecimento. Então, quando a gente pensa, quando a gente lembra e se dar conta do nosso papel na vida do outro, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, a gente de fato vê a importância de estarmos conectados
né, com outras áreas, não só a área jurídica, vamos supor, eu atuo prioritariamente na área empresarial. Não adianta eu me fechar numa biblioteca e fingir que o mundo não está aí acontecendo, dinâmica, política, economia, tudo isso interfere, né? Claro que eu não vou dominar cada um desses pontos, mas dialogar com todos eles para ter o cenário e colocar a pauta jurídica vestindo, né, como se fosse um manto, uma veste mesmo, uma vestimenta, para que a vida desse cliente funcione da melhor maneira jurídica possível, e ter noção do nosso papel, o que cabe a nós, né, enquanto advogados, para aquela pessoa que nos procura. E a gente estava falando nos bastidores sobre isso, né? Qual a postura? O cliente chega para mim, tem uma solução isso? Não tem. Né? Isso é muito delicado e é importante da gente observar. Qual o meu papel? O que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Eu acho que tem uma coisa também que é do ser humano aí e da sociedade que a gente vive, principalmente no Brasil. Né? Primeiro, a gente tem a questão da necessidade. Sim. Né? Bonerecente. A pessoa tem a necessidade, bate o cliente na porta e o cara diz, meu assunto é que o meu irmão foi preso. Ele nunca fez um processo criminal na vida, ele vê ali o cliente. Vê ali uma chance de ele ganhar o recurso ali, que ele está ali 10 dias sem entrar o cliente e aceita. Então você tem primeiro esse fator da necessidade, da dificuldade. Tem o segundo, que é o que você acabou de falar, que é aquela coisa de muitas vezes a pessoa se sentir constrangida de dizer, olha, eu não sei isso. Uhum. E não é nenhuma vergonha você dizer que não sabe isso. Claro, eu estudei, não vou te dizer quantos anos que eu já me formei, já tem bastante. Eu estou estudando na porta. E esse comprometimento foi na live, né? Lembra disso, pelo favor. Então, assim, estudei todas essas áreas do direito, mas assim, eu tenho uma ideia e eu me lembro de detalhes. Um problema específico eu não vou saber enfrentar. E você tem que ter essa consciência de que você dizer para o cliente, olha, isso não é uma área que eu atuo e que eu tenho profundidade para te atender, para não te causar prejuízo. E acho que aí entram as parcerias também, né? Quanto a gente, às vezes, não olha para o colega como uma pessoa que vai trazer algo para a gente, que a parceria beneficia ambos. Hoje eu te convido para ser um parceiro meu num determinado assunto e amanhã a recíproca é verdadeira. E as parcerias podem crescer. Pontes. As pontes, exatamente. Essas pontes são fundamentais. E a gente, né, pontuando e colocando todas essas questões, de maneira alguma, é uma crítica, um tom de julgamento, muito pelo contrário. É olhar isso, né, ver até na nossa atuação, como foi, o que deu certo, o que não deu, como de alguma maneira a gente pode contribuir para todos aqueles que estão caminhando nisso, seja no começo, para quem está se formando, para quem está revendo sua atuação profissional enquanto advogado, porque a advocacia se renova a todo tempo. E a gente vive isso com a pandemia. Veio a pandemia, a advocacia é outra, o despacho. A gente estava falando aqui, o tribunal está abandonado, não tem mais ninguém dentro do tribunal. Né? É muito difícil, a gente não precisa mais estar lá fisicamente. Então, hoje a advocacia é outra coisa. Mas isso também quebra todas as barreiras e fronteiras, né? Porque hoje você também, o advogado do Rio de Janeiro, concorre com o advogado do Estado do Piraí, até com o advogado que está em Portugal, acho que seja brasileiro e atua com as leis brasileiras. Hoje não há mais barreiras. Então, aquela coisa que antigamente tinha, você, quem é o meu mercado, né? Com quem eu estou concorrendo? A fronteira também aumentou. Então, eu costumo dizer, o sarrafo subiu. Porque, né, você está agora nessa disputa dentro do mercado jurídico, agora com o universo do Brasil inteiro, né? E você tem esse conflito, né? Do relacionamento, do network e da competitividade. Sim. Porque eu vejo muito isso, né? A gente às vezes conversa com outro advogado, alguém que você não tem intimidade, ele, o colega. A gente usa a expressão colega, mas de colega não tem nada. Né? A maioria vê o outro como um inimigo, um adversário, alguém que pode roubar uma oportunidade, roubar o cliente. E a gente tem que ter essa visão de que o bom relacionamento, amanhã, hoje num litígio que você tenha com a outra parte, amanhã você pode se tornar parceiro. Isso já aconteceu comigo. Com certeza. Isso já aconteceu comigo de um adversário
achar tão bom o meu trabalho contra, mesmo eu tê-lo perdido, ele falou, pô, esse advogado é bom de brigar, esse cara é bom de travar um processo. Então, já aconteceu, de uma outra necessidade, entrar em contato e falar, eu tô com um problema aqui parecido, muito quer trabalhar junto? Porque se você também cria essa barreira, essa animosidade, você fecha portas. E num mercado tão competitivo, fechar portas pode ser o fim da sua carreira, o fim da profissão. Então, é uma profissão que você tem que abrir portas, não fechar. E isso é importantíssimo, esse contato. Você está nos ambientes, com as pessoas, esse relacionamento interpessoal é fundamental. Ainda mais que a gente trabalha para as humanas, né? Exato. Relacionamento com pessoas não é fácil, mas a gente precisa se esforçar. Né? No âmbito da advocacia, é fundamental o relacionamento com o colega, com o juiz. humanizar as relações, né, com o cliente, com todo mundo, né? É isso, essa postura de você pensar muitas vezes, né, de qual é o seu posicionamento. A gente tem falado também muito sobre essa questão do posicionamento. É uma palavra hoje tão batida, né? Tanto se fala sobre posicionamento online, né, o posicionamento digital. Mas também esse posicionamento na vida, né, na verdade, né? É a postura que você tem com o seu cliente, a postura que você tem dentro de uma audiência, diante de um juiz em gabinete, enfim. É importante que a gente tenha essa preocupação, né, que as pessoas da área jurídica tenham essa preocupação, porque a gente impacta, como ela falou, a vida das pessoas. E ao mesmo tempo a gente também é impactado por elas, né? Esse é uma coisa dialética e recíproca, né? E a gente lida ali, de fato, em várias matérias, com a emoção do outro. Às vezes o desespero, a gente estava falando ontem de um despacho para conseguir uma tutela, enfim. Há uma vida ali, de fato, fervilhando, há emoções, né? De qualquer maneira, pessoa física ou jurídica, né? Então a gente troca, se a gente não tiver esse cuidado, esse olhar, um propósito, né? Estou atuando para quê? Como? E olhar isso como um projeto amplo de construção de carreira, de como eu preciso aprimorar, o que eu preciso fazer aqui, como eu posso crescer, de parcerias eu posso construir para fazer melhor e ser melhor para mim e para o outro, né? A sociedade, de fato, afinal de contas, é uma função tão importante para a sociedade, né? A função do advogado. As carreiras jurídicas todas, né? A gente não fala só na advocacia, né? Mas juízes, promotores, assessores, porque não andariam tantos profissionais que estão ali no cartório trabalhando e fazendo os processos, né, se movimentarem ali, aguentando o advogado, ligando, perturbando. E advogado, às vezes, que chega com falta de educação, assim, porque está estressado, porque está cheio de problema e precisa resolver aquilo. E a demora do judiciário é inexplicável, às vezes o cliente não é capaz de entender. Então, são demandas que exigem de nós um esforço e uma preparação, né, que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso e coragem, gente, porque para advogar tem que ter coragem. E essa questão voltando até da qualificação, isso é importante nesse relacionamento. Sim. Porque você, como um advogado qualificado, o juiz, ele fez isso. Ele lê a petição, o desembargador vai ler a petição, o promotor vai ler a petição, ele já vai te receber com outros olhos. Ele fala, olha, aí tem um profissional sério, um profissional qualificado, um profissional que sabe o que está dizendo. Eu não estou tratando com qualquer um, porque infelizmente, e aí é uma crítica que às vezes, que é uma culpa nossa mesmo, né? Exatamente por essa falta de preparo, de dedicação, que há um preconceito com a nossa profissão. Né? Não só preconceito da sociedade, né? Aquele estereótipo do advogado estelionatário, né? Como há também essa visão por parte muitas vezes de magistrados, né? Ministério Público, etc., que o advogado está querendo de alguma forma te ludibriar. Passar coragem. Te enganar de alguma forma. Então, quando você tem uma postura honesta, transparente e técnica e ética, isso passa para o juiz, ele passa a te receber melhor, ele passa a te atender melhor. Né? E as pessoas têm que ter essa visão. Aquele advogado mal educado, né, que usa palavras grosseiras na petição. Ganhar no grito não cola mais, né? Que quer peticionar o tempo inteiro, né? Uma petição atrás da outra, não espera o tramitar do processo, vai tumultuando o processo.
e aí depois ele quer reclamar que ele é mal recebido pelo magistrado, né? Mas, infelizmente, muitos profissionais acham que isso aqui é advogado, isso aqui é ser um advogado combativo. E não é. Isso não é ser um advogado combativo, é ser um advogado mal educado, um advogado respeitoso, né? E aí, depois reclama da forma como o outro colega se porta em relação a ele, como o magistrado vai se portar em relação a ele. Isso é fruto da cultura que muitas vezes se criou em torno do que é a advocacia. Sim. Que não é isso. E eu acho que essa postura ofende até o cliente. Sabe por quê, né? Afinal de contas, o advogado, como do latim, é advocário, né? Chamado para falar. A gente está ali em representação do olhar. Então, assim, a partir do momento que você vai ter uma postura dessa, ou seja, desleal, seja deseducada, etc e tal, na verdade, você está trazendo a parte para aquele ponto. É assim que você está entrevistando O problema do outro, né? Colocando o outro em risco. É um Desnecessário. Você pensar, Não é o seu problema que você está discutindo e gritando. você está falando de problema do outro, nesses termos, né? Desse modo. Então, assim, é um desrespeito com o seu próprio cliente. Então, e geralmente na advocacia, né? O cliente é aquele que vai te indicar depois para outras pessoas. É seu melhor, é o seu melhor jogador. Então, assim, se não for por os outros motivos, que seja por isso, né? E o advogado é respeite o seu cliente. E o cliente, assim, a relação cliente-advogado é uma relação de extrema confiança, assim, é muito ímpar, né? É única. E às vezes, independente da vitória, né? Às vezes acontece uma causa extremamente delicada, controversa, você perde aquela ação ou aquela negociação. Mas quando você faz de maneira estruturada, estratégica, conversando com o cliente, passando as informações e com estruturação jurídica, né? São engrenagens ali jurídicas, não tem disse-me-disse, não estou tentando enganar ninguém para ganhar, para ter uma vitória. Você está estruturando, encontrando alternativas jurídicas. Não há respostas prontas. Eu lembro até quando eu estava fazendo o estágio, estava assistindo a audiência, que a gente já tinha, né? Estudantes daí que assistiu a audiência. Teve um juiz que comentou, gente, se direito fosse fácil, se fosse 2 e 2, 4, não existiria advogado, juiz, promotor. Contador faria muito melhor que nós, sem margem de erros, porque somos seres humanos e somos passíveis de erro. Temos que tomar cuidado com a inteligência artificial, sabe? Esse é um tema, não sei, já chegou, mas esse é um tema, pode ser um tema para um próximo bate-papo, mas enquanto não estamos lá, tão aprimorados, de fato não tem uma resposta pronta, não basta jogar no Google e achar que é aquilo, e hoje o cliente chegou com a resposta, eu quero isso, a solução é essa, e aí eu canso, já, assim, foram muitas as experiências, o cliente chegar, todo mundo hoje tem acesso à internet, é informado, o cliente é informado, chega, olha, tá acontecendo isso e isso, eu quero que você faça desse jeito. Eu falei, então tá, vamos lá, os passos, vamos voltar um pouquinho. E aí quando você começa a conversar, entender o contexto, qual a necessidade dele, quem apresenta a solução jurídica sou eu. Com ele, a gente estava conversando muito sobre isso, né? Porque existem várias leituras possíveis dentro de uma mesma, dentro do mesmo artigo, de uma disposição. Ele vai ter que interligado com qual área? Código de defesa do consumidor, o direito médico, o direito empresarial, o objetivo, qual a função social permeia aquela relação jurídica. Todas essas questões são importantes. E é isso que a gente constrói, né, com a leitura, com o estudo, com o amadurecimento, com o diálogo. Isso não vem de um dia para o outro. Mas se você não estiver com o olhar de conquistar e desejar, não vai sair da margenzinha, não vai sair da beira da praia ali e vai perder muito nesse oceano, né? Que a gente mergulha, é bom demais estudar. Eu acho que a área acadêmica de mão cheia tá aí, pode falar professor e tudo. Conta pra gente nessa faculdade. Você dá uma faculdade ou não? Não, faculdade só em pós-graduação, né? Graduação eu não isento. A sua experiência com os alunos, você acha que, né, Essa preparação ainda. Como eu já pego os alunos, digamos assim, depois de formados, né, na pós-graduação, eu já os pego em tese formados, até preparados, né? Mas aí a gente percebe realmente essa carência. Como a gente vinha falando antes aqui, da gente começar, né, a história da faculdade, ela não prepara você para ser um profissional.
Você até falou sobre a prova do OAB. A faculdade ela não prepara você para ser um advogado, para ser um juiz. Muita gente acha que sai da faculdade advogado. Não, você sai bacharel. Você está formado naquelas questões teóricas Iniciais, né? iniciais que, infelizmente, em muitos cursos, né, infelizmente, a gente sabe que nem isso é transmitido de modo minimamente necessário para que você tenha um preparo. Mas você sai aí da faculdade sem esse preparo. E você tem que buscar esse preparo, você tem que buscar essa formação. Então, você tem que buscar profissionais, buscar cursos para, de fato, se qualificar. Né? Não dá para você pensar que terminou a faculdade e é autossuficiente. Essa é uma ideia, eu diria, que o profissional tem que ter. E também não criar a falsa expectativa. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, semana passada, falando sobre, entrevistando alunos de vários cursos, né, em faculdade, qual é a perspectiva de ganho salarial quando se formar. E a gente percebe uma situação assim irreal. As pessoas acreditam, muita gente pensa que a faculdade é a solução para todos os problemas profissionais. Pelo contrário, quando você se forma, que os problemas começam. Claro. Os desafios estão por vir, né? Porque quando você vai começar a receber na faculdade, para começar a faculdade você está no porto seguro, né? É verdade. Né? Quando você sai da faculdade, você não tem mais o professor segurando a sua mão, você não tem mais o seu amiguinho. Vitório Modelos foi. Você está no mundo. Né? E você, aquela história de matar um leão por dia. Né? Igual eu vi hoje um meme, estava vendo na rede social, né? Que o rapaz pensando, não, agora meu negócio é virar domador porque eu cansei de matar leão. Porque mas a verdade é essa, quando a gente cai no mercado, a gente se forma que os desafios começam. E a gente tem que estar preparado para esses desafios. Não é todo mundo que a gente sabe também tem condições de ter uma preparação maior durante a faculdade. Eu, por exemplo, pelo menos nos primeiros anos, né, de advocacia. Eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu fazia outros cursos paralelamente. Né? Fazer o curso à noite para especializar em determinado tema, determinado assunto, fazer curso aos sábados. E fui buscando um aprimoramento mesmo dentro da faculdade. Não é todo mundo que tem essa possibilidade, não só financeira, mas também de tempo de fazer. Né? Mas, obviamente, quando você sai da faculdade, você não sai pronto. Não, independente da sua cuidar. Você não está pronto para enfrentar essas situações. E ter essa humildade de reconhecer, de olhar para essa própria ingenuidade jurídica é inerente ao contexto. Não há como uma pessoa que acaba de se formar, independente da idade, né? Tem muitas pessoas que entram na faculdade depois. Essa maturidade jurídica precisa de tempo, precisa de estruturação. Então, mesmo com poucos recursos, né? Uma leitura, gente, como uma leitura ajuda de qualquer livro. Claro que dentro do mundo jurídico a gente precisa ter a leitura jurídica, mas eu gostava muito de ler as súmulas, os julgados, os acordos, porque você vai se ambientando em expressões técnicas, não é ficar colocando latim, petição e achar que está falando bonito. Não, eu falo que a petição bem feita, meu cliente tem que ler e tem que entender o que eu estou falando. Eu não tenho que ficar inventando moda, não é inventar moda. Né? Eu tenho que ser clara, precisa, objetiva. Outra realidade, além do judiciário estar abarrotado, é humanamente impossível um profissional ler todos os processos. Né? Não há como o magistrado dar conta daquilo tudo. Então, se você não tornar a leitura dinâmica, não tornar aquilo fluido, né? Não tiver uma lógica daquilo, não se iludam. Vai passar batido. Você vai perder alguma oportunidade, o seu cliente vai perder alguma oportunidade por causa disso. Voltando ao ponto, que você fala pelo outro, então você tem uma responsabilidade gigantesca. Você não pode perder a oportunidade de falar o que precisa que você fale, né? De trazer o argumento que precisa trazer. Se você traz esse argumento e dilui isso num bando de coisa que é completamente desnecessária, né? E o juiz, né, nem para olhar o seu argumento, aquilo é da parte, aqui é a lei da parte, que a gente fala, leite linguiça, não sei nem se existe essa expressão ainda, acho que eu acabei de me empregar. Mas é aquela história, eu vou colocar aqui para dar tantas páginas do TCC ou do trabalho. Não é, às vezes menos é mais.
né? Isso é experiência, né? Isso é outro fator que isso em qualquer profissão, né? Hoje eu tenho essa plena noção de que a experiência também tem coisas que você tem que ter essa noção também, menos ansiedade de perceber que a experiência também é um fator no meio disso tudo, né? Você não pode querer sair da faculdade e achar que você sabe resolver todos os problemas do mundo. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira grande petição no escritório, quando eu entrei para trabalhar com o professor Capanema, eu fiz uma petição inicial de 50 páginas. Nossa, manifestação. E eu estava, assim, na época, me preparando para o mestrado, então eu botei doutrina estrangeira, um monte de coisa assim. Hoje, eu não solto uma petição inicial do meu escritório, raramente com mais de 10 páginas. É o essencial, né? É aquilo que você já sabe hoje, o atalho, o caminho, aquilo que é preciso ser dito. É aquilo que é preciso ser dito para resolver o problema do cliente. Você não está ali para mostrar erudição, mostrar conhecimento. Claro, você tem que mostrar técnica. Mas você não está ali para isso, para se exibir para o juiz, ele vai exibir para o cliente. Né? O jovem advogado ele tem que ter essa noção também, que muitas vezes a insegurança faz com que ele queira mostrar para o cliente um grande trabalho. E o grande trabalho é a solução do problema do cliente. E não você trazer, mostrar para ele, olha aqui, ó, toma aqui, fiz uma petição, 50 páginas. O cliente vai se impressionar, obviamente, claro. Mas se no final não tiver o resultado, dificilmente ele vai te indicar para uma outra causa. Exatamente. Se você fizer uma petição de 10 páginas e resolver o problema do cliente, o que ele vai dizer para os outros, e na advocacia o boca a boca também é importante, Claro. ele vai dizer, olha, pode procurar que ele resolve o problema. Então, são inúmeras nuances, né? A advocacia, ela passa, obviamente, por uma qualificação, que é fundamental, é essencial, né? É a dedicação, como nós falávamos, o foco, você tem que se dedicar à profissão como qualquer profissão, né? A advocacia não é uma profissão menor ou maior. Como qualquer profissão, você precisa se dedicar àquilo que você faz, né? E um outro fator que é exatamente essa experiência. Essa experiência que você vai adquirindo conforme você vai se aprofundando, você vai se dedicando à sua carreira, à sua profissão, você vai adquirindo experiência. E você vai tendo habilidades também que você vai construindo. Que há situações, quando você começa a advogar, você viu poucas situações práticas. Hoje eu posso dizer por experiência minha, assim, não que eu vi tudo, mas eu já vi muitas coisas. Chega um problema no escritório, eu falei, eu já vi isso. Eu já sei qual o caminho para resolver isso. Por quê? Porque eu já tive um processo. Eu já vi o exatamente. Então, assim, eu já vi isso aí. Eu já vivenciei essa repertório, né, essa experiência. E aí você já sabe também como você falou, Lívia, você perdeu, você também tem que ter essa coisa de eu perdi por quê? Porque muitas vezes, né, mesmo o advogado, ele tem aquela coisa de falar para o cliente, que o juiz é isso, foi o desembargador que fez aquilo. Não, você também tem que reconhecer que às vezes você adotou um caminho, por mais bem intencionado que você tivesse, você adotou um caminho que não era o melhor caminho. E você aprende que, olha, esse caminho eu não posso seguir, porque esse caminho não vai dar um bom resultado. Então, isso tudo também faz parte da advocacia, né? E você ter esse discernimento, esse entendimento de que isso você vai adquirindo também aos poucos. Eu lembrei de uma coisa que a gente também falava ontem aqui em off. A gente conversou muito, nossa, a gente ficou pensando, né, como que a gente iria se preparar para essas conversas, todas aqui do podcast. E uma coisa que a gente falou, um pouco da nossa experiência, mas eu acho que qualquer advogado pode ter, é só ter esse olhar, né? Quando você está falando para o juiz, você também tem que se colocar na posição do juiz. O que o juiz quer ouvir? Muitas vezes o juiz quer dar o resultado positivo com uma determinada parte, porque assim, ele vê que há ali um pouco de justiça, e às vezes ele está atrelado, né, a uma questão legalista, que ele tem que seguir uma coisa ou outra. E o advogado às vezes não pede corretamente. Sim. Então, assim, e manter os fatos, né? Os fatos aliados com nós, nos fatos eu estudaria o direito. Exato. Como que se articula, né? Você passa, às vezes, uma pessoa inicial que você lê, você... Tá acontecendo isso aqui, mas não. Você tem que fazer com intencionalidade, intencional. E aí você olha para aquilo e fala assim, peraí, como que eu vou falar isso? De modo que
Seja já tem investigado para o juízo. Se você quer que ele se dê provimento, por que não já dá tudo mais ou menos pronto? Isso é mais trabalho em equipe, né? Um pouco do que a gente tem no EMERG, né? Porque a gente faz os estágios e aí precisava fazer sentenças. Então, conhecer como funciona o outro lado na hora de visão de áreas é também importante para o trabalho do advogado. Muito, muito. E é exatamente isso que você falou. Eu falo isso muito para as pessoas, às vezes, jovens que vão lá trabalhar comigo. Eu falo, você tem que dizer, você tem que ter a sensibilidade de saber o que o juiz quer ouvir. É exatamente o que você falou. Eu falo isso muito. Você tem que falar o que o juiz quer ouvir. Porque, às vezes, o cliente também, ele quer que você fale coisas, você tem que filtrar. Você tem que ter a maturidade também e a tranquilidade de falar para o cliente, olha só, essa informação, às vezes, para você que está machucado, Sim, que está é uma informação que doída, que você acha que precisa expor. Mas o juiz não está preocupado com isso. Não é isso que vai resolver, essa informação que vai resolver o teu problema. Você tem que botar para o juiz aquilo que vai resolver o seu problema. Não é esconder do juiz. Mas tem coisas que você vai só tornar bastante. Isso é uma manifestação, uma petição, que não vai repercutir nada no resultado. E o foco... Exatamente. Então, você tem que saber a hora de falar. Aquele advogado que a gente via falando, né? Aquele advogado que acha que ser combativo é bater o tempo inteiro. Não, tem horas que você tem que deixar o outro falar. Tem horas que o outro falar é melhor para você. Deixa ele falar que ele vai acabar falando algo que, no fim, pode te ajudar. Eu já vi isso muito acontecer. Né? O outro advogado, às vezes, na ânsia de querer falar, de expor, de brigar, ele acabar soltando alguma coisa que ele outro... Eu já tive várias experiências dessa. Ou em audiência, aquela história assim, não pergunte o que você não sabe o que vai ser respondido. Também, né? É outra sabedoria, né, do advogado que já atuou. Enfim. Audiência e você episódio inteiro, né? Porque é uma arte. Gente, essa audiência tem um pouco de ser atora. É uma arte. Vocês têm nada. Então, como a gente ia falando, a experiência, ela é fundamental. E aí, eu sempre conto essa história de quando eu comecei a advogar lá com o professor Silvio Capanema, que a minha primeira grande petição inicial eu tinha 50 laudos. Era uma petição em que eu queria mostrar a indução. Eu estava fazendo mestrado, começando mestrado, botei doutrina estrangeira, um monte de coisas que, assim, no fundo, não tinha nada necessidade de colocar. Hoje, lá no escritório, difícil de sair uma petição inicial por mais de 15 páginas. Às vezes acontece, às vezes é uma situação que você precisa narrar um fato com mais profundidade e tal. Mas fora isso, não sai com mais de 15 páginas. Por quê? Porque você vai cansar o juiz e você tem que buscar exatamente entender aquilo que, como você tinha falado, o Lívia já falou, aquilo que o juiz quer ouvir da juiz. E precisa ouvir, né? O que é fundamental ser dito, né? Não vai o problema principal. Não apenas como dizer, mas o que dizer. Isso é fundamental, é intencionalidade, né? Estratégia, intencionalidade. E isso é muito bacana, isso faz toda a diferença na nossa atuação. E o nosso podcast vem para isso, né? Para trocar essas experiências, para permitir que outros advogados se atentem para isso, venham refletir sobre a própria atuação. Ninguém aqui tem a resposta certa, ninguém está acima de nada, de ninguém, de nenhuma outra profissão. Mas o nosso diálogo é para isso, para essa construção, para esse aprimoramento. Thiago, a gente está muito feliz de tê-lo aqui novamente. Que encontro! Aliás, que delícia! Adorei esse nosso papo, né? Nossa conversa. Que venham muitas temporadas. Foi uma extremamente curiosa, né? Jornada, nesse desafio. Eu estou muito feliz verdadeiramente de encontrá-lo, de ter aqui você, de ter com a gente para conversar, abrilhantando esse nosso primeiro episódio. Com certeza. Não, para mim que foi uma alegria ter podido reencontrar vocês, falar com vocês, né? Relembrar aqueles momentos que a gente vivia na EMERG, né? Que apesar do estresse, a gente se preparando para concurso, etc., era muito bom. Era muito. Aquele cara esquece a produção. Fora um café. Fora um café, Se aquelas mesas pudessem falar, elas contariam. Exatamente.
E assim, era ainda um momento muito leve, né? A gente, no fundo, ainda não tinha as preocupações que a gente tinha hoje. Pagar a conta da família. Isso ainda era muito simples, né? Mas Estávamos protegidos ali dentro, nem sabíamos disso, né? Foi sensacional. Mas isso foi para com certeza. a gente saiu dali, a gente foi jogador deles. Exatamente. Graças a Deus. Copa dos Leões. Gente, Mas sobrevivemos a isso lembra-nos. Isso aqui é museu. Olha, a gente espera vocês no próximo episódio, né? Foi um prazer. Tiago, com certeza voltará. Já estamos aí alinhando outros bate-papos, porque hoje foi realmente delicioso. E é isso, né, minha amiga? Quer falar alguma coisa? Para já falar a felicidade mesmo de estar com vocês, com os dois. Que bom, uma alegria. Um abraço a todos aí, gente. Tchau, tchau.